Glória a Deus. Paz do Senhor, amém? Boa noite, né? Pessoal, que já assistiu online também. Hoje nós vamos começar a matéria Teologia do Antigo Testamento, né? Nós temos duas matérias que fazem junção, a matéria, faltou uma cedilha aqui, ó. Construção. A matéria Teologia do Antigo Testamento e a Teologia do Novo Testamento, tá? Teologia do Antigo Testamento, nós vamos trabalhar com a estrutura, divisão e escriturística do Antigo Testamento relacionada a cada livro, né? A Teologia do Novo Testamento, alguns alunos já fizeram. Nós trabalhamos com a questão da visão panorama do Novo Testamento, os livros e as divisões. E para essa matéria, nós vamos trabalhar da mesma forma, tá? Vamos começar pela estrutura. Vamos relembrar algumas coisas que são muito importantes, relacionado ao cânon sagrado, principalmente com referência ao Antigo Testamento, tá? Todo mundo aí já tem a sua apostila, o seu livro, então vai ficar fácil, tá? Geralmente, quando tem algum imprevisto e é necessário nós utilizarmos o data show, nós utilizamos. Mas na maioria das vezes nós iremos escrever mesmo, amém? Isso é muito importante. E para nós começarmos, nós sempre começamos com a leitura e uma oração. Então, eu queria ler um texto que está na carta aos Hebreus. Carta direcionada aos Hebreus. Alguns afirmam, por uma questão pedagógica, teológica, didática, que teria sido o apóstolo Paulo que escreveu, mas também não há como provar isso, né? É só uma fala, uma forma de pensar, uma teoria, uma tese. Mas nós vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 1, para nós começarmos. Vou sair da frente aqui para vocês escreverem, né? Se vocês ficam tentando escrever e o professor na frente, mas no final dá tudo certo, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Alguém quer ler ou posso ler? Pode ler se quiser. Posso ler? Assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Isso é uma referência ao Antigo Testamento. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então aqui já a segunda parte do texto está falando do Novo. Então ele fala do Antigo Testamento, ele fala do Novo. Ó, havendo Deus antigamente, Deus antigamente falado. Então quando ele fala assim que falou antigamente foi Deus. Muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, visto que o escritor aos Hebreus já vivia no período neotestamentário, ele diz assim, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, a referência ao Antigo Testamento, nesse texto, faz uma menção direta ao próprio Deus trabalhando no Antigo Testamento, tá? E quando você vê a segunda parte, aqui já é o escritor está escrevendo no neotestamentário, então ele está dizendo assim, a nós, nesses dias, na época do neotestamentário, é o período que a gente chama apostólico, até o ano 100 no máximo, ele diz assim, nesses últimos dias falou-nos através do Filho. Então, o trabalhar de Deus no Novo Testamento é o próprio Jesus Cristo trabalhando. Então, Deus envia seu Filho no Novo Testamento, Jesus nasce, né? E nós temos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós temos Jesus escolhendo os discípulos, Marcos 3, nós temos os discípulos dando continuidade nessa obra após a morte e a ressurreição de Cristo, Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, Pedro começa a pregar, no versículo 38, ele encerra a pregação, no 39, as almas começam a aceitar Jesus, no capítulo 2 de Atos, e nasce a igreja até hoje está fazendo a obra, né? Ganhando almas e pregando a mensagem da cruz e aguardando a vinda de Cristo.
Então, hoje pregamos Cristo, falamos de Cristo, a salvação é pela graça. Então, assim, mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos o trabalhar de Deus e nós vamos desenvolver o conteúdo dessa matéria aí no decorrer da aula, ok? Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais uma terça-feira, onde nós estamos iniciando esta matéria, que é uma matéria tão importante, teologia do Antigo Testamento. Nós venhamos crescer, não somente na graça, mas também no conhecimento e na graça. Abre as nossas faculdades mentais para que nós possamos agregar este conhecimento e usufruir de todo o estudo bíblico e teológico para melhor pregar a sua palavra, para melhor sermos obreiros dentro da sua casa e um cristão melhor a cada dia. Que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou escorar a porta. Isto. Até hoje, né, algumas pessoas têm dificuldade ainda de memorizar os livros da Bíblia, né? Na matéria História do Cristianismo, nós aprendemos ali, vocês fizeram com o professor Juliano, né? Eu dei História do Cristianismo na turma da segunda-feira. Na matéria História do Cristianismo, nós entramos ali no período da Idade Média, onde o cristianismo passou por uma fase chamada Era Negra do Cristianismo, que foi o período da Igreja Católica, onde ela teve o seu auge, a sua expansão. E ali nós vemos a questão dos livros, né, que foram inseridos, que nós chamamos de livros espúrios, né, ou apócrifos, né? São os livros não inspirados, e que vocês já sabem isso, vimos isso aí lá na matéria Bibliologia. Essa estrutura também foi passada, acredito eu, na matéria Bibliologia, né? E hoje nós vamos relembrar para podermos ter uma compreensão panorama, tá? Na próxima aula, nós vamos desenhar um mapa, tá? Então, assim, quando vocês chegarem, já vai ter um mapa desenhado. Ontem eu estava ministrando Teologia do Novo Testamento e os alunos demoraram até um pouco. Então, assim, quem chegar na terça que vem já chega, se chegar cedo já desenha, quem for chegando vai desenhando. Eu gosto de fazer tudo, poderia passar no slide, bacana. Mas quando você desenha, você memoriza um pouquinho melhor, tá? Isso ajuda na dinâmica. E nós vamos fazer esse exercício aí também na teologia do Antigo Testamento, porque na geografia bíblica, que vocês estudaram, nós pegamos ali várias partes, desenhamos na lousa várias partes separadas de cada mapa, cada trajetória que aparece. Só que na teologia do Antigo Testamento nós desenhamos o mapa completo e nós começamos a observar as datas, a época que os livros foram escritos e os propósitos, tá? Então vamos só relembrar, sem olhar para o quadro branco, nem para o livro. O livro começa aqui na página 10, tá? Tem uma pequena introdução. Nós vamos ver essa introdução. Isso, é o Alan. É Alan ou Alan? Hã? Alan. E a diferença de fonética, né? Alan. Alan. Com dois L's, aí dá essa força tônica. Alan. Ah, legal. Então eu vou ficar com essa afirmação. Com dois L's dá uma força, né, na fonética. Legal. Na página 10, ó, tem uma introdução aí. Ó, mais de 3/4 da Bíblia correspondem ao Antigo Testamento, com exceção dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, do livro de Jó e de algumas partes, profecias. O Antigo Testamento se dedica ao trato de Deus com a raça escolhida. Deus elegeu o povo hebreu com fins específicos. Aí tem 3 aí, ó. Para depositário de sua palavra, para ser testemunha único, Deus verdadeiro, para que por meio dele viesse o Redentor, tá? Então, assim, página 10 do livrinho. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tá? Nós temos que já, a priori, ter uma visão
panorama, né? Que o nosso irmão ainda não fez, a irmã Tina fez o básico, se formou no básico, ela fez bibliologia no básico. Mas na matéria bibliologia, quando nós estudamos as versões de Bíblia, nós aprendemos como a Bíblia foi sendo transformada ao longo dos tempos. O cardeal Hugo colocou capítulos, Robert Stefano, que era um antipógrafo francês, subdividiu em versículos, e ela foi se transformando ao longo dos tempos, até nós termos a Bíblia como nós temos hoje, capítulo, versículo, os 66 livros. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, essa palavra ela já é um nome que nos fala muito. Porque Bíblia, ela é o conjunto de vários pequenos livros. Quem lembra? Agora é do baú, hein? Quem lembra o significado para um livro só? Que Bíblia é o conjunto de vários livros. Essa daí o Luiz vai ter que voltar lá na primeira matéria que ele fez, né? Vai voltar lá no... A Tina tem que voltar 2 anos atrás também, para lembrar, né, irmã Tina? Bibliologia. Então, assim, o nosso irmão Alan ainda vai fazer essa matéria, mas um livro só é Biblion. Lembra? Essa daí é tirar do baú, né? Então, Biblion é um pequeno livro, né? Biblion, né? Vou colocar aqui do lado aqui, ó. Biblion. Não vai atrapalhar, não. Biblion, pequeno livro. Agora, o conjunto de vários Biblion vai fazer o que nós temos hoje, que é uma Bíblia, tá? E a Bíblia hoje, ela contém, pelo menos a canônica, tá? A Bíblia canônica, ela possui quantos livros, lembra? Isso é fácil, né? 66 livros, tá? Então, assim, a Bíblia hoje, ela tem 66. A Bíblia da Igreja Católica, ela possui 7 livros a mais. Isso aí nós vimos lá na matéria Bibliologia. E nós sabemos por que eles foram tirados, né? Quando teve o concílio, enfim, nós vimos isso aí dentro da história do cristianismo, dentro da bibliologia, porque eles foram considerados não inspirados, com uma regra muito simples. Entre o Antigo e o Novo Testamento, não é isso, Martina? Existe um pequeno espaço de tempo chamado período intertestamentário, que é o período de 400 anos em que Deus ficou em silêncio. Então, assim, esses livros que estão inseridos, 7 livros a mais na Bíblia Católica, eles foram escritos justamente no período intertestamentário. Ou seja, se Deus estava em silêncio, não havia inspiração. E uma das regras para que um livro seja reconhecido como canônico é que haja inspiração divina. E se Deus não falava, muito simples. Não tinha inspiração. Se não tem inspiração, não há inspiração do Espírito Santo, não há revelação. O texto não está vivo, foi um registro histórico. Por exemplo, considerando o Antigo Testamento, existe do período intertestamentário um livro apócrifo chamado Macabeus. Né? Lembra lá? Quem já foi católico? Tinha a Bíblia católica ali, Bíblia gigante, né? Desse tamanho. Tem gente que diz que a letra mata, né? Se você bater bem forte com a Bíblia daquela na cabeça de alguém, eu acho que mata mesmo. É pesada que só, né? E a capa é dura. Então, assim, o livro dos Macabeus é um livro histórico, é um livro até bacana de você ler, e ele traz ali uma história de que Jeremias teria escondido os utensílios do tabernáculo em uma caverna. Tá? Ninguém sabe onde é essa caverna, e por causa desse registro histórico do livro de Macabeus, até hoje tem gente procurando os utensílios do tabernáculo, porque não existe na Bíblia, pelo menos, nenhum registro que diga o que aconteceu com o tabernáculo. Simplesmente Deus mandou construir o tabernáculo, era muito utensílio, tinha que desmontar toda vez que Israel partia, quando a arca repousava, segundo o texto, aí eles montavam o acampamento, o tabernáculo era levantado, depois veio o templo de Salomão. Mas o que aconteceu com tudo aquilo lá? Não existe registro para dizer o que aconteceu com os utensílios, com o tabernáculo original, primeiro modelo. No livro de Macabeus, que também não é uma fonte inspirada confiável,
diz que Jeremias escondeu em uma caverna. E aí até hoje tem arqueólogos procurando, não acharam até hoje, e talvez nunca vai achar, porque também não podemos afirmar que seja algo real, porque não há inspiração. Tá? Então, assim, tira os livros espúrios, apócrifos, sobra para nós, no Antigo Testamento, os 39 livros. Tá? Depois nós vamos falar, agora também isso aí vai tirar do baú, hein? Quando nós vemos a matéria bibliologia, nós aprendemos que o Antigo Testamento, se nós estamos fazendo exegese, visão, panorama, teologia do Antigo Testamento, nós temos que ter essa dinâmica. A Bíblia que nós temos hoje possui 39 livros, é a Bíblia traduzida na nossa linguagem, foi colocado dessa forma no índice para melhor compreendermos, não está em ordem cronológica, e é importante nós entendermos que os livros originais da Bíblia hebraica não possuíam 39 livros, né? A Bíblia hebraica possui, agora é do fundo do baú, quantos livros? Quem lembra? Tá, umas duas. Essa só se for do fundo do baú também. A Bíblia hebraica, ela possuía 24 livros, tá? 24 livros. E nós vamos estar vendo isso, tá? Ao longo da matéria. E é muito importante nós começarmos já pela estrutura, sem olhar para o quadro branco. Vocês conseguem juntos citar todos os textos ou todos os livros, os 39, sem olhar para a Bíblia, para o quadro? E aí? Na sequência, só os 39 do Antigo Testamento. Tem livro que eu acho que tem, por exemplo, Sofonias. Eu nunca vi ninguém pregar sobre Sofonias. Já viu quanto tempo que você escuta pregação e você já ouviu alguém ministrar uma mensagem sobre o livro de Sofonias? É verdade? Mas tenta aí, vai, começando de Gênesis. Olha lá, começa todo mundo. Quem desistir, para no meio do caminho. Quem quiser arriscar, continua. Primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis, primeiro Reis. Não, vamos voltar, misturou tudo. Vamos do começo, vai. Gênesis. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Josué, Juízes, Ruth, aí vem primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, aí vem Esdras, a irmã falou Esdras. Neemias, Esther. Neemias, Esther. Aí começa outro ciclo. Esther vem Jó, 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 Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí começa Isaías. Vem Isaías, Jeremias, Ezequiel, não. Depois de Jeremias, Ezequiel. Isaías, Jeremias, essa sim. Aí vem Ezequiel, Bananou. Se bananou. Aí misturou tudo. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Aí começa a complicar, porque depois que passa de Daniel, aí você vê, Oséias, né? Joel, Amós, né? Aí você, nossa, Naum, né? Quem já viu uma pregação no livro de Naum aqui? Já viu? Eu nunca vi alguém pregar. Eu ver um pregador pregar em Naum, nunca vi. Escute para mim. Explica aí. Deixa eu abraçar você até. Sim. Eu ia perguntar de Salmos. Tá aqui, Salmos. Salmos. Ó,
Então vamos lá, vamos começar a leitura nossa, que nós ainda não começamos, tá? O Antigo Testamento é muito importante para a compreensão do plano divino de Deus para a humanidade. Por isso iremos relembrar a estrutura, na verdade as, né? Faltou um S aqui, plural. As estruturas da construção do Antigo Testamento e suas divisões. Aí nós temos aí, tá? Pentateuco, ó, é importante que isso daqui remonta, tá? A era pré-cristã. Tá? O que isso quer dizer, pré-cristã? Nós, pelo menos os que acreditam no arrebatamento, são pré-tribulacionistas. É uma teoria escatológica. Dentro da matéria, a doutrina das últimas coisas. Então, escatológica. Aí, quando nós somos pré-tribulacionista, por quê? Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, quando eu falo pré-cristã, é antes da era cristã. Isso aqui aconteceu antes da era cristã. O que é a expressão Pentateuco? Tá? Essa expressão Pentateuco, ela vem de uma versão de Bíblia que vocês estudaram lá na matéria Bibliologia, que é a versão LXX. Vou fazer assim, não, senão vai confundir com os algoritmos romanos, tá? O que quer dizer LXX? Quem lembra? Isso aqui é lá da escola, hein? Tem que dar um salto lá, né? Hã? Não, mas ali não é algarismo romano. É romano. Então, ó, 50, 60, 70. Então, essa versão de Bíblia, tá? Grega era chamada a versão dos 70, tá? Septuaginta, tá? Essa expressão aqui se pronuncia Septuaginta, 70, tá? A Septuaginta é a versão dos 70. Essa versão Septuaginta, o que ela foi, tá? Na época, ela foi a primeira versão de uma tradução bíblica do Antigo Testamento, em grego, para a cidade de Alexandria. Então, quando nós olhamos para a palavra Pentateuco, tá? Essa expressão Pentateuco vem da Bíblia LXX, a Septuaginta, a versão de 70. Por que tiraram essa expressão de lá? Até hoje eu fico me perguntando, tá? Porque, por exemplo, a Bíblia original, essa junção aqui, ó, lá para os judeus, ela é chamada de lei. Lei. Tá? Para nós é Pentateuco. A palavra Pentateuco significa 5 volumes. Fica fácil, né, gente? Porque, ó, Pentateuco, quantos livros são? 5. E a própria palavra significa Pentateuco. O Brasil foi hexacampeão? Acho que não, né? Foi pentacampeão, né? 5 vezes. Então, e teucos do grego são livros, rolos, tá? Então, são 5 rolos ou 5 livros. Então, fica fácil, né? Porque são os 5 primeiros livros, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tá? E esses 5 livros, eles são importantes, tá? Nós temos uma visão panorama, porque quando nós olhamos para todo o Antigo Testamento, nós lemos um texto que ele é especial. Quando você olha para o Novo Testamento, nós temos ali 3 povos, né? Nós vimos isso aí em várias matérias, cristologia, eclesiologia, teologia do Novo Testamento, história do cristianismo. Haviam alguns povos que eram importantes no Novo Testamento, vocês lembram? Nós tínhamos uma nação que era a dominante, o império dominante no Novo Testamento, qual era? O romano. A língua universal que era falada, qual que era? O grego. Jesus veio para que povo? Jesus veio para os seus, e os seus rejeitaram. Qual era o povo? Os judeus, tá? E nós tínhamos ainda aqueles que se convertiam ao judaísmo. Não eram judeus, mas se convertiam ao judaísmo. Os prosélitos, tá? E aí, ó, então nós temos os prosélitos, os judeus, os gregos, os romanos. E aí, claro que tem outras etnias que aparecem ali em Atos dos Apóstolos, mas a mais distante ali da Itália, dentro do contexto do Império Romano, Itália seriam forasteiros romanos, tá? Então nós temos aí pelo menos essas 4 etnias que vão ser importantes, ou essas 4 formas de analisar.
E quando você olha para o Novo Testamento, você não acha que ao pensamento humano, a ponto de partida, parece que há uma contradição, porque o escritor que está escrevendo o Novo Testamento, ele deveria escrever uma carta aos judeus. Sim ou não? Não tinha mais hebreus no Novo Testamento. Você lembra? Começa com Abraão, o hebreu, aí alguns vão dizer que é por causa da descendência de Éber. Depois Jacó, lá no Val de Jaboque, luta com Deus, um anjo, né? Na verdade, o anjo do Senhor, que é uma referência a Deus, Deus escondido no anjo. Deus muda o nome de Jacó para Israel, então agora tem os israelitas. Passa o cativeiro, eles retornam do cativeiro quando passa o período de Malaquias, o período intertestamentário, o período interbíblico. Chega no Novo Testamento, já não é mais israelitas, são os judeus. E aí você tem 3 períodos, e aí você vê os judeus. Aí, só que quando o escritor vai escrever lá, aqui é o Antigo Testamento, quando o escritor vai escrever, ele escreve aos hebreus. Não é verdade? É isso que eu estou falando, não estou dizendo que está errado. A ponto de partida, se pensar da lógica no raciocínio humano, parece que há uma contradição, porque o escritor inspirado devia escrever assim, olha, vou escrever aos judeus. Só que lá no Novo Testamento ele escreve aos hebreus, que é uma referência ao primeiro período do povo escolhido por Deus lá. Ou da descendência de Éber ou de Abraão, não importa. É o primeiro momento do povo que Deus escolheu para que fosse esse povo depositário da sua palavra. E, inclusive, tá? Da língua original, que é o hebraico, que o Antigo Testamento foi escrito. Então, assim, quando você para pensar, só que quando você analisa, tá? O Antigo Testamento, você observa algumas coisas que são maravilhosas, porque a carta aos Hebreus é uma referência ao sacerdócio, fala sobre sacerdócio, fala sobre tabernáculo, fala sobre a aliança original de Deus e mostra que Cristo é naquela aliança. Então, assim, a importância do escritor escrever aos Hebreus é relembrar as coisas que estão no Antigo Testamento para mostrar que Cristo é. Aí ele vai ter um texto lá que é muito importante. Quando nós olhamos aqui Gênesis, por exemplo, no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele é, claro, a palavra grega, Gênesis, tá? Todas essas palavras aqui, elas são tiradas da Bíblia, a versão grega. Chegou para nós assim. Gênesis vem da palavra Gêneseos, que significa nascimento, né? Começo. Não está errada a tradução, porque literalmente quando a criança nasce, é o início da vida, começa a história dela. Todavia, antes é gerado no ventre da madre. Mas a partir do momento que nasce ali, a criança começa a sua trajetória de vida. Então, a palavra está correta. A palavra original é Bereshit. Bereshit quer dizer início, começo. As duas palavras, tanto grega como hebraica, vai dar o sentido correto, tá? Então, olha que interessante. Só que no livro do Gênesis, nós temos uma característica especial e muito simples de entender. O livro de Gênesis, ele é o livro das primeiras coisas. É o livro onde aparece um Deus criador, tá? Só para frisar que eu ia fazer a citação do texto e nós não lemos, tá? Eu falei que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tinha 24 livros, né? E Jesus faz menção, tá? Tá lá em Lucas, capítulo 24, das repartições da Bíblia hebraica, tá? Jesus faz menção. Lucas, capítulo 24, e versículo 44, né? Jesus já tinha aparecido para os 12, enfim. Depois nós vamos ter aquela história lá do caminho de Emaús, enfim. Mas olha o Lucas 24, 44. E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, tá? Os salmos eram um dos principais livros da repartição dos escritos, tá? Então, assim, tinham 3 partições que eram muito importantes. E aí tinha as subdivisões dentro das partições da Bíblia hebraica. Nós vemos isso aí na matéria bibliologia, né? Separa lá e a gente aprende, é bem legal, tá? Mas assim, no livro de Gênesis, nós temos ali Deus se revelando
de uma forma como criador. Olha que interessante, abre lá em Gênesis, é bem difícil achar esse texto, porque é Gênesis capítulo 1, versículo 1. Um dia eu falei para abrir e a irmã ficou procurando lá. Eu falei, é difícil mesmo de achar. Tá procurando lá em Apocalipse. Eu falei, é difícil mesmo de achar esse texto, né? Gênesis, ó, no princípio criou Deus, tá? Os céus e a terra. Então, assim, uma característica fundamental para se observar aí, o livro de Gênesis, é justamente o Deus Criador, tá? É claro que quando a gente vai olhar isso aí, na próxima aula, nós vamos montar uma linha de tempo, não cronológica, uma linha de tempo em que os livros foram datados, tá? E aí nós vamos entender melhor aquela questão do livro de Jó. Por que o livro de Jó, alguns dizem que o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia? Nós vamos ver tudo isso aí. Hoje nós vamos pegar essa questão da estrutura e na próxima aula nós vamos fazer um mapa e uma linha do tempo para nós pegarmos aí a dinâmica dos livros. Só que quando você vê Deus se revelando em toda a antiga aliança, é importante nós entendermos, ó, Novo Testamento, Jesus, nós vimos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então, assim, todo o Antigo Testamento, ele é praticamente teocrático, ou seja, é Deus que trabalha no Antigo Testamento.